Graça e paz! Que bom estar novamente com você, entrando na sua casa, no seu trabalho, podendo compartilhar com você um pouquinho mais daquilo que Deus colocou no meu coração. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria que você pudesse compartilhar com os seus amigos, com os seus parentes, com os seus vizinhos, esse link, essa live, que você convidasse mais pessoas para estarem seguindo o nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então coloca lá Verbo Belo Horizonte, Verbo da Vida Belo Horizonte. Eu gostaria de dizer que para mim é uma honra. Eu me chamo Ellen, eu trabalho dentro do Rema. Faço parte da família Verbo da Vida e para nós é maravilhoso termos você juntinho com a gente. E nesse momento eu queria estar compartilhando com você um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Ontem à noite saltou no meu coração algo com relação a esse período, algo que eu já vinha pensando há alguns dias. Eu não sei como você tem acordado nesse período de pandemia, mas tem dias que eu acordo e eu tenho aquela sensação de que alguém vai gritar e vai dizer: essa pandemia acabou. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu tenho tido isso. Às vezes eu acordo e digo: meu Deus, vai chegar essa notícia, esse dia vai chegar. Mas ontem à noite Deus me fez lembrar e saltou no meu coração com relação. Se você acordasse no dia de hoje e você ouvisse a seguinte notícia: a pandemia acabou, como você reagiria? O que você faria se você recebesse essa notícia? Você já parou para pensar? Se você ainda não parou para pensar, deixa eu te dizer, esse dia vai chegar. E como é que você tem se preparado para esse dia? O que você tem feito em prol desse dia? E sabe, eu acredito que tem algumas pessoas que elas se perguntariam: será que é verdade? Será que acabou mesmo? Tem outras pessoas que eu acho que elas permaneceriam no mesmo lugar, sem saber o que fazer, para onde ir, como agir. Mas tem outras pessoas que eu acho que elas fariam uma grande festa. Elas ficariam eufóricas e elas sairiam para a rua mesmo. Eu acho que tem algumas pessoas que sairiam correndo para o shopping, para parques, fariam para os aeroportos. Mas eu acho que também tem um outro grupo de pessoas que estão só aguardando esse retirar de máscara para poderem dar o play de onde elas pararam, ou para poderem continuar aquilo que elas não conseguiram fazer ainda por causa da limitação da máscara. Sabe, não tem um grupo de pessoas, esse grupo que talvez permaneceria no mesmo lugar e não saberiam o que fazer, ou talvez não acreditariam. Eu acho que são as pessoas que perderam uma perspectiva de uma vida. Sabe, queridos, talvez essa palavra não seja para você, mas talvez ela seja para alguém que está próximo a você. Talvez a sua vida esteja tudo bem, você nem precisou entrar nessa pandemia, ou você só foi limitado, às vezes por ter que estar entrando em alguns lugares e ter usado o álcool em gel, ter que estar colocando a máscara. Talvez essa tenha sido a única limitação sua, porque a sua vida continuou, a sua rotina continuou. Lógico que todos nós tivemos que adaptar um pouquinho, mas talvez isso não trouxe nenhum malefício para a sua vida pessoal. Mas tem pessoas que eu parei para observar, elas paralisaram. A vida delas ficaram paralisadas. Pessoas que se esqueceram que antes da pandemia tinha-se uma vida. Gente, esse período que a gente achou que duraria 15, 20, 30, 40 dias, e eu já nem sei mais que nome se dá isso, porque já se passaram. Deixa eu te dizer, por mais que ainda não tenha chegado o fim, vai chegar. E existe uma vida para ser vivida. Nós tínhamos uma realidade antes da pandemia, nós temos uma realidade que nós precisamos viver nesse período, nós precisamos nos adaptar, nós precisamos modificar, mas existe um futuro. Existe um caminho à nossa frente, algo que nós vamos viver, algo que nós precisamos gerar nesse período. Sabe esse tempo? Tem uma frase que a gente usa dentro do Rema que a gente diz assim: tempo de preparação não é tempo perdido. E sabe, eu vejo essa frase, ela encaixando perfeitamente nesse tempo de pandemia. Tempo de preparação não é tempo perdido. Então, esse período que nós estamos vivendo não é o seu período de desanimar.
Não é o seu período de jogar a toalha. Não é o seu período de ficar murmurando, reclamando, desfalecendo. Querido, não é esse o tempo que você precisa viver. O tempo que você precisa viver agora é o tempo de você se preparar. Deixa eu te dizer, quando você virou o ano, você tinha feito projetos. Você tinha sonhos. Você tinha uma liberdade. Deixa eu te dizer, essa liberdade ela vai voltar. Nós vamos voltar mais fortes, mais fortalecidos. Então, se prepare. Pegue esse tempo para se preparar. O que é que você quer para o seu amanhã? O que você quer viver amanhã? Mas a pandemia não vai acabar hoje, ela não vai acabar amanhã. Querido, eu não sei quando vai acabar, mas eu quero te dizer que eu quero estar no grupo das pessoas que estão prontas para viverem o amanhã. Eu não quero que isso acabe e eu seja totalmente despreparada, sem saber o que fazer, para onde ir. Duvidando, será que acabou mesmo? Será que isso é real? Não, eu duvido. E se acontecer? E se isso, isso, aquilo? Eu quero que quando a notícia chegar, eu esteja tão fortalecida que eu já vou estar pronta para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E isso não me roubou. Essa pandemia ela não pode te roubar, querido. Ela não pode tirar de você o vigor, o entusiasmo, a alegria da vida que Deus tem para você. Sabe, tem pessoas que elas se amoldaram a esse momento, a essa estação, de uma maneira que elas não estão conseguindo sair fora disso. Elas acham que isso é toda a vida delas. E sabe, eu queria que você abrisse comigo em Romanos 12, versículo 2, que diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que eu acho mais glorioso? Eu fico às vezes pensando, porque os meus pais, eles não moram aqui. A minha família, ela é londrinense. E eu tenho amigos que moram no Nordeste, eu tenho amigos que moram fora do país. E às vezes eu começo a pensar e eu digo, meu Deus, como é que está sendo lá? Como é que eles estão vivendo lá? Às vezes eu fico pensando nos meus pais e eu penso, como é que minha mãe e meu pai estão em Londrina? Como é que eles estão vivendo nesse período de pandemia, sabe? Eu não fico perguntando muito detalhes para eles. Isso não quer dizer que eu não me importe, que eu não ame, mas eu não fico entrando em muitos detalhes. Porque senão eu vou ficar andando preocupada. Então o que eu faço é orar por eles. E sabe, me vem uma paz tão grande, porque eu sei que, independente de como está acontecendo a pandemia nos outros estados, em outras cidades, em outros países, sabe qual é a melhor coisa? É que o mesmo Deus que está comigo aqui em Belo Horizonte é o mesmo Deus que está com os meus pais e com os meus amigos. É o mesmo Deus que está com as pessoas que eu amo. Querido, o mesmo Deus que está com você está com as pessoas que você ama. Está com a sua família. Deus não mudou em plena essa pandemia. E quando a gente lê aqui, não se conforme com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, queridos, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos nos conectar com a palavra, com aquilo que Deus diz com relação à nossa vida, com aquilo que Deus diz com relação a quem nós somos. Você se lembra que você é filho e você é amado? Querido, pode estar desabando o mundo, mas você precisa ser fortalecido. Você precisa procurar dentro de você o entusiasmo. Você precisa pegar dentro de você, palavras precisam saltar para te fortalecerem nesse período. Você não pode entrar nessa pandemia, estar no meio dela e simplesmente estar conformado com tudo aquilo que está acontecendo e se paralisar. Não, é porque está assim mesmo, é porque fulano lá morreu. Querido, não é assim que é para acontecer. Você tem a palavra dizendo para você que você é curado, que você é sarado. Então, bote essa palavra para fora. Se apegue a essa palavra, viva essa palavra e traga essa mesma força, esse mesmo renovo para as outras pessoas. Fulano está desempregado. E se a comida faltar? Lembre-se do que a palavra diz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queridos, Deus não mudou no meio dessa pandemia. Então, você precisa se preparar para o que está por vir. Você precisa se lembrar, pessoas precisam se lembrar que existe uma vida para ser vivida. E essa vida é você quem precisa viver. Então, está na hora de a gente se despertar.
Peraí, já fazem tantos meses. Queridos, tem horas que eu olho e eu digo, meu Deus, isso precisa acabar. Você acha que às vezes eu não paro e penso, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Sabe, esses pensamentos, eles podem até vir, mas eles não podem encontrar lugar na sua vida. Eles não podem estabelecer uma morada na sua vida. Esses pensamentos, eles podem vir e eles precisam sumir. Sabe aqueles desenhos que fazem pó e some? Às vezes aparecia o mestre da lâmpada e de repente ele sumia. Sabe, esses pensamentos, quando eles vierem, eles têm que explodir mesmo para fora de você. Você precisa reter aquilo que é bom e jogar para fora aquilo que não vai te edificar. Então, nós precisamos nos preparar. Pegue esse tempo e use esse tempo como um tempo de preparação. Sabe, aqui em Belo Horizonte, eu não sei de onde você é, por meio de que lugar você está ouvindo essa palavra. Mas, sabe, nós estamos sendo, eu acho que, agraciados. Nós somos agraciados. Mas nós temos vivendo um tempo de pandemia diferente, eu acho que de todo o mundo, das pessoas que eu converso. Por mais que nós estejamos no meio dessa pandemia, a nossa Igreja Verbo da Vida, ela está funcionando. Olha que coisa maravilhosa. A nossa igreja, ela fechou por um tempo, nós ficamos com as lives, e isso foi maravilhoso. Esse tempo de live, ele é maravilhoso. Mas nós podemos retornar com os nossos cultos presenciais. E isso é uma dádiva de Deus, porque nós estamos podendo vir e receber a palavra, por mais que seja 1 hora, mas, gente, tem sido tão poderoso. Talvez você esteja em outro lugar e você esteja dizendo, ai, Ellen, como eu queria poder estar aí junto com vocês e também estar recebendo. Mas sabe, queridos, nós temos pessoas que podem estar aqui e ainda não estão. Nós temos pessoas que poderiam estar usufruindo desse benefício e ainda não estão. Como eu disse anteriormente, eu trabalho dentro do Rema. E sabe, nós temos dentro do Brasil mais de 100 escolas, mais de 100 centros de treinamentos bíblicos Rema. E nem todos eles estão funcionando. Mas sabe, aqui em Belo Horizonte está funcionando. Nós temos alunos que ainda não vieram assistir aula. Nós temos alunos que estão no grupo de risco. E, querido, se você faz parte do grupo de risco, você precisa mesmo ficar em casa. Você precisa ter esse cuidado. Mesmo nós temos, às vezes, recebemos ligações de alunos de mais de 60 anos que falam, ai, Ellen, eu queria tanto estar na escola, deixa eu ir. E a gente sempre orienta, não, querido, você precisa ficar em casa, vamos respeitar, vamos obedecer, vai ser bom, receba aí da sua casa. Mas tem pessoas que não estão nesse grupo de risco e elas se acomodaram com essa pandemia. E isso está sendo agora na nossa vida geral. Pessoas que entraram, elas se amoldaram a isso e elas estabeleceram, pronto, isso aqui é o meu conforto, aqui ninguém entra. E agora chegou a hora delas saírem e elas estão ali, cativas a isso, presas a isso, com medo de sair. Quando nós falamos que nós estamos com a igreja funcionando, nós temos tomado todos os cuidados. Se você chegar aqui hoje, você vai ver que nós temos o espaçamento, nós temos cadeiras marcadas, tem álcool em gel para as pessoas quando elas entram, quando elas saem. As pessoas têm que usar obrigatoriamente as máscaras. Mas, sabe, tem pessoas que elas se amoldaram a isso e elas não estão saindo. E sabe o que me deixa mais chateada de tudo isso? É que, às vezes, eu vejo as pessoas tão eufóricas, tão alegres por poderem ir para o supermercado. Mas quando a gente fala que elas precisam ir para a igreja, elas falam que elas têm que tomar cuidado por causa da pandemia. E aí eu te pergunto, será que você ir para o mercado é mais seguro do que você vir para a igreja? Será que você passar 1 hora dentro de um mercado é mais edificante do que 1 hora dentro da igreja? Não jogue pedras. Eu não estou dizendo que você não precisa comer, que você não precisa ir ao mercado, que você não precisa comprar produtos de limpeza, que você não precisa comprar comida. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou querendo dizer para você que você também precisa vir para a igreja. Que você também pode vir para a igreja. Sabe, quando você vai fazer uma dieta, a nutricionista nunca manda você tirar tudo. Ela vai por partes. Então, ela entra com um projeto de reeducação alimentar. Eu não sei se você já precisou passar por isso. Se você nunca precisou, dê glória a Deus. Mas eu já precisei passar por uma reeducação alimentar. E, queridos, é difícil.
Deixa eu te dizer, você fica irritado. Tem dias que você fica tão irritado, porque uma das coisas que eles tiram é o doce. E você quer comer, e aí tem dias que você, às vezes, fica todo chateado, você, às vezes, até briga com algumas pessoas. Mas, sabe, você permanece naquela dieta porque você entende que ela vai ser um benefício para o seu corpo. Não é assim? Para a sua vida. E aí você faz essa dieta porque ela vai trazer um bem-estar, um resultado para você. Às vezes o seu médico pediu, então você precisa obedecer. Mas sabe, tem pessoas que elas entraram nessa reeducação, nesse novo sistema, e elas se acomodaram com isso. E elas se esqueceram que além da gente ter que cuidar de um corpo, você se reeduca nesse sentido para você poder cuidar do seu corpo físico. Tem pessoas que elas estão precisando fazer uma reeducação para poder alimentar o espírito delas. Porque você lembra que você tem um espírito, uma alma e um corpo, e você precisa cuidar dos três. Então tem pessoas que elas esqueceram que elas precisam cuidar do espírito, que elas precisam fortalecer a comunhão delas com Deus. Querido, comece a se despertar. Comece a se fortalecer. Eu não estou dizendo que você só vai conseguir fazer isso quando você vier para a igreja, não. Porque a nossa vida de oração ela é uma vida diária. A nossa intimidade com Deus ela é diária. Mas sabe que tem coisas que às vezes você precisa estar vindo para a igreja para você se fortalecer? Tem coisas, vitaminas que o seu irmão pode depositar na sua vida, que vão te fortalecer. Talvez seja um tempo de você começar a se despertar por dentro e parar de se conectar tanto com as informações que estão vindo com relação a esses dias e começar a se conectar com aquilo que o céu quer trazer para você, com aquilo que Deus tem para você. E fortalecer o seu espírito, a sua comunhão, a sua vida com Deus. Sabe, eu quero receber a notícia de que a pandemia chegou, que a pandemia acabou e eu quero estar pronta para viver aquilo. E as férias estão chegando, em julho está chegando e eu não vou poder viajar de novo por causa dessa pandemia, querido. Talvez você não possa viajar agora, talvez você não possa sair agora, mas isso não vai fazer com que você pare de viver as coisas que Deus tem para a sua vida. Deus vai fazer com que você consiga adaptar essas coisas. Deus vai te trazer a criatividade para você poder viver esses dias. Eu achei muito interessante. Tem um casal de amigos que eles fazem aniversário de casamento. E é Pierre e Branda. E eles queriam fazer uma viagem internacional. Mas, queridos, nós sabemos que os aeroportos não estão disponíveis. E sabe, Pierre, ele é muito criativo. Ele é uma pessoa, acho que, superdotada de criatividade. Eu acho que quando Deus quis colocar criatividade, eu acho que o Pierre foi, assim, abundante. Eu acho que ele tomou uma porção de alguém. Gente, se você não tem, talvez o Pierre tomou a sua porção. Mas eu achei muito interessante, porque mesmo ele não podendo ir, ele teve a criatividade de comprar coisas relacionadas àquilo que ele queria viver hoje. E ele criou um ambiente que ele queria viver hoje. Sabe, você pode criar o ambiente que você quer viver, dentro da sua própria casa. Você pode gerar esse tempo de preparação para o seu futuro. Sabe que quando nós recebemos a notícia de que tudo isso acabou, que nós estejamos tão conectados com Deus que nós sabemos exatamente qual o próximo passo que nós devemos tomar. Qual é a direção que nós devemos tomar. Sabe, na minha cabeça, às vezes eu fico imaginando, eu fico pensando, e eu digo assim, meu Deus, a hora que falarem a pandemia acabou, a gente vai poder jogar todas as máscaras para o alto e começar a gritar, a gente vai fazer uma grande festa. Eu não sei como é que você tem pensado isso. Talvez você nunca tenha pensado. Mas deixa eu te dizer, querido, se você não pensou, está na hora de você pensar. Você já pode começar a celebrar, você já pode começar a se alegrar, porque isso vai passar. Isso vai passar, isso vai acabar. E nós vamos viver a nossa vida. Então, tem pessoas que estão se desesperando, tem pessoas que estão paradas. Querido, eu quero te dizer, se você é uma das pessoas que está desmotivada, eu quero te entusiasmar a começar a se alegrar, porque existe uma vida. Deixa eu te dizer, você não está morto.
Se você está me ouvindo, é porque você não está morto. Olha que coisa maravilhosa. Então você tem uma vida. E essa vida precisa ser vivida. Essa vida foi confiada a você. A sua vida não é a minha vida. E a minha vida não é a sua vida. A sua vida foi algo que Deus te deu. E sabe, ela é tão preciosa. Ela é tão valiosa que você precisa viver ela. Você precisa fazer ela valer a pena. Com pandemia, sem pandemia, com coronavírus, sem coronavírus, tanto com algum sintoma ou não tanto, você precisa viver essa vida. Você precisa começar a dar voz à sua fé. Você precisa começar a declarar as coisas que você quer viver. As coisas que você vai viver. Eu não sei você, mas eu tenho planos para o meu amanhã. Eu não sei você, mas eu sei que eu vou viver as coisas que Deus tem para a minha vida. Queridos, nós estamos vivos. Nós precisamos nos alegrar. Pode até chegar o dia mal, mas a palavra vai saltar de dentro de mim e de você. Tem vida dentro de mim e tem vida dentro de você. E essa vida precisa influenciar outras pessoas. Se você tem alguém perto de você que está desanimado, você precisa dar a palavra para reanimar essa pessoa. Você tem o que as pessoas precisam. Às vezes você acha que é pouco, mas é o suficiente. Então se alegre. Não deixe que os pensamentos maus encontrem lugar na sua cabeça. Eles podem vir, mas eles precisam sair. E se amanhã não tiver a comida, queridos, Deus vai prover. Deus vai prover. Abra sua boca e confesse. E quando tudo isso acabar, você vai se encontrar onde? Como vai ser? Você já parou para pensar? Se você abrir comigo em Efésios 6, 10, diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Queridos, nós precisamos nos conectar com Deus e sermos fortalecidos por Ele, pela palavra. Sabe, se você é uma pessoa que não está no grupo de risco, querido, eu não sei se é desafiar, porque às vezes a gente desafia as pessoas e não é algo bom, mas eu quero te convidar. Um convite é algo bom. Eu quero te convidar a vir aos cultos. Eu quero te convidar, se você é aluno do Rema, a retornar para as suas aulas presenciais. Por que, Ellen? Porque vocês querem quantidade de pessoas? Querido, esse é um período que nós não podemos ter quantidade de pessoas, porque nós temos números limitados. Mas eu quero te convidar porque eu sei que você precisa desse ajuntamento, sabe? E quando eu digo esse ajuntamento, ele não é um ajuntamento próximo, é um ajuntamento de 1,5 metro de distância. Mas nós sabemos que nós estamos no mesmo lugar, recebendo a mesma palavra. Sabe, eu não vejo a hora de tudo isso acabar e a gente poder ver o sorriso nos lábios das pessoas. Tem pessoas que elas já não gostavam de sorrir, então a máscara ficou mais confortável. Mas se você também é uma pessoa que não gostava de sorrir, nesses dias comece a olhar no espelho e comece a sorrir para você mesmo. Porque isso vai virar algo fácil que você vai precisar fazer depois que tudo isso acabar. Amém? Então, o que eu quero finalizar para você, eu já falei um pouquinho sobre essas coisas, mas eu queria te dizer com relação a isso. Eu quero te levar a pensar nesses dias. Eu quero que você medite nisso nesses dias, na palavra, naquilo que Deus tem para você e acerca de você. E eu quero te dizer hoje, se você pudesse receber a notícia hoje, a pandemia acabou, o que você faria? Que você possa estar meditando nesses dias, o que eu faria quando você levantar todos os dias? A pandemia acabou. O que eu vou fazer hoje? Sabe, essa notícia ainda não chegou, mas a gente pode viver como se ela já tivesse existindo. Usando máscara e usando álcool em gel. Mas o entusiasmo e a alegria, eles precisam estar bem estabelecidos dentro de nós. E serem a nossa maneira, o nosso estilo de vida. Amém? Então, que você possa permanecer firme na palavra e nesses dias pensando o que eu faria quando essa pandemia acabar. Ou o que eu vou fazer quando tudo isso acabar. Amém? Eu amo a vida de vocês e muito obrigada por esse tempo.